A polêmica do Pix, uma reflexão necessária. Vimos nos últimos dias o governo voltar atrás acerca da portaria publicada pela Receita Federal, né? E ela foi revogada com relação ao acompanhamento do Pix. O governo passaria a acompanhar as movimentações Pix para a pessoa física no valor de R$ 5.000 e durante o mês, né? Bem como R$ 15.000 para a pessoa jurídica. O acompanhamento da Receita Federal sempre existiu, mas ele teria um alcance maior para as fintechs, para outras operadoras de cartão de crédito, sob a alegação de o próprio presidente da República falou, para acompanhar, evitar a questão de sonegação fiscal e principalmente a lavagem de dinheiro. Após a polêmica e o alcance de mais de 300 milhões de visualizações do vídeo do deputado Nicolas Ferreira, foi logo em seguida que o governo voltou atrás, pelo menos momentaneamente, mas o próprio líder, né, da Receita Federal disse que essa história não acabou. É só vocês acompanharem aí nas redes sociais. Mas eu queria trazer umas reflexões acerca disso, né? Porque eu vi muito a mídia, a grande mídia falando e alguns defensores do governo, né? E eu não estou aqui, quero deixar bem claro, para defender ou atacar governos. Pois acho que são todos, na verdade, são lados diferentes, mas de um mesmo cérebro. Então, para mim não existe lado. Daí, creio que todos fazem isso de uma forma ou de outra, né? Mas eu não quero fazer ataques pessoais, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é trazer reflexões a você, estimulando para que você possa pensar e refletir, ter o seu pensamento independente. Dessa forma, venham trazer fatos. Daí, voltando ao assunto, a grande mídia elucidando que são fake news, que o deputado publicou, mas é um paralelo que nós temos que refletir o que é fake news e o que é liberdade de expressão, entende? A liberdade de expressão, ultimamente, ela tem sido tolhida. Logicamente que ninguém está imune à justiça, está imune a ser averiguado, mas o controle do que se é publicado precisa ser averiguado ou não precisa. Mas, ao mesmo tempo, é um paralelo que a Constituição prevê as liberdades. Exatamente, mas assim, sabemos também que as liberdades elas não são absolutas. Independentemente de ser fake news ou esse paralelo com a liberdade de expressão, é preciso, o deputado acabou trazendo algumas reflexões que eu acho importante, eu já tinha falado disso também, de algumas delas, mas eu acho importante refletirmos. Apesar da portaria ela não prever a taxação, mas a partir do momento que a Receita Federal ela passa a acompanhar todas as movimentações PIX acima de 5 mil, na portaria ela não explica, lógico, diz que não será taxado, não diz isso, mas não explica como fará com alguns casos que eu vou trazer aqui. E essa coisa só acontece de o governo se desgastar. Por quê? Porque o governo não se comunica com as suas bases. O governo que se diz governo do povo não se comunica bem com as suas bases. Eu ouço isso de pessoas que são da esquerda. É perceptível essa falta de comunicação, de diálogo do governo federal com as suas bases. Mas, voltando ao assunto, são coisas que precisam ser refletidas. Por exemplo, digamos que eu não estou sendo favorável a pessoas que sonegam, não é isso. Mas outras pessoas serão atingidas sem necessariamente, seriam, né, na verdade, pelo menos momentaneamente, sem necessariamente terem feito algo de errado. Vou dar um exemplo. Um motorista de Uber que movimentou ao longo do mês R$ 5.000 no seu cartão de crédito ou no seu Pix. Mas ele colocou combustível, ele fez manutenção no carro, ele pagou pelo serviço
de manutenção ao mecânico, entende? Mas isso necessariamente não é renda, ou seja, digamos que ele movimentou R$ 5.500, só para fazer um cálculo aí hipotético. Desses 5 mil e tantos, quanto que foi de fato de renda, mesmo que seja a renda bruta dele? Digamos que foi R$ 2.000 de renda dele. Então, assim, essa movimentação ela não é explicada se para efeitos já passa da faixa de isenção, porque essa lei já existe, essa lei complementar. Então, voltando, outros exemplos, pessoas que prestam serviço como pedreiros, pintores, marceneiros, então eles precisam às vezes comprar a mercadoria, o cliente dá para ele comprar, entendeu? Eles precisam das suas ferramentas, eles precisam pagar a sua equipe, deveria ser legalizado, eu não sei como é que funciona de fato. Outras pessoas, vamos falar do cartão de crédito agora, pessoas que movimentam seu cartão de crédito para outras pessoas, compram, então ela vai ter que agora, teria que, hipoteticamente, pedir a nota fiscal no nome das outras pessoas, entende? São reflexões pontuais, exemplificativas, mas extremamente necessárias. São suposições que são factíveis, que podem trazer uma realidade. Por outro lado, não é? Apesar do desgaste do governo, são outras coisas que o próprio deputado trouxe, o Nicolas Ferreira, ele trouxe, e eu acho interessante, que eu também já tinha pontuado isso, né? O gasto público ele só aumenta, e não foi diferente no governo anterior também, entende? É porque cada um quer defender o seu suposto lado. Mas, na verdade, cada vez mais, ou cada vez menos servem ao povo. E aí, como exemplo, temos o gasto público exorbitante. O próprio governo federal atual, assim como o governo anterior, colocou o sigilo de 100 anos sobre os gastos da presidência da República. São gastos e mais gastos com comitivas. O que é realmente necessário nessas comitivas de relações internacionais, de eventos internacionais? Entendem? É isso que eu quero que vocês reflitam. Vamos parar desse ostracismo de idolatria a certos políticos e vamos pensar na qualidade de brasileiros. O quão nossa nação ela tem regredido. Um país rico em recursos naturais, mas não tem essa capacidade de geri-los. Me parece que há ingerência externa. E aí eu quero falar, por exemplo, eu vi recentemente que é bem possível que nos próximos dias o combustível aumente entre 20% e 21%, porque está defasado, ou seja, os governos sempre preservando essa questão do aumento como medida eleitoreira, mas não conseguem conter a inflação, porque se o combustível aumenta aí na taxa de 20% e 21%, paralelamente, ou na verdade consequentemente, os alimentos vão aumentar drasticamente, então puxa muito na inflação. Ou seja, qual é a inflação real que nós estamos convivendo nesse país? Depois da pandemia, vimos as coisas duplicarem, triplicarem de preço, aumentar 80%, 60% em alguns casos. Então, assim, o custo de vida está cada vez mais alto. O custo Brasil para um empreendedor está cada vez mais alto. Vemos aí uma malha viária terrível, tanto a malha estadual como a federal. O gasto público é exorbitante, não há conservação de nada, não há desenvolvimento de nada, é só o Banco Central, por meio do seu controle, com entrada e saída de dólares. Será que isso é suficiente para tornar o Brasil competitivo? São indagações que eu vos faço para que nós possamos refletir. Peço que você se inscreva nesse canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, comente, dê sua opinião. Eu estou exercendo apenas aqui o meu papel de cidadão enquanto brasileiro e pensamento independente. Lógico, cada um vai ter suas opiniões com base com base nos seus princípios, mas eu não quero aqui julgar ninguém. Outra coisa que eu quero pontuar são os incentivos fiscais. No ano de 2024 foram mais de 400 bilhões em incentivos fiscais. Será que a nossa capacidade de atrair investimento ela deve ser somente por incentivos fiscais? Como é que podemos tornar os produtos competitivos? Entendem? Aí você vê o café
aumenta exorbitantemente. O Brasil aí, um grande produtor mundial. Aí você vê outros produtos aumentando exorbitantemente. Entendeu? Aí a nossa capacidade de manufatura é baixíssima. O Brasil passa por um processo de desindustrialização terrível. E como é que ficamos? Paralelamente, o gasto público que eu falei do sigilo de 100 anos, mas também essas emendas parlamentares e as famigeradas emendas PIX, que não se sabe para onde vai, quem vai receber e com que será gasto. Eu digo porque eu trabalhei nessa área. Entende? E aí? É o dinheiro do povo. São essas coisas que nós precisamos refletir. Vamos parar, novamente falando, de idolatria. Vamos parar com esse fanatismo exacerbado e o nosso país cada vez mais se complica e a vida do brasileiro consequentemente. Outra coisa que eu queria pontuar também é um assunto melindroso, sensível, mas a política assistencialista, nenhum governo toca. Cada vez mais vimos o aumento do assistencialismo. Eu não estou dizendo, a Constituição prevê sim o assistencialismo, mas, na verdade, isso precisa ser repensado. Como é esse gasto com assistencialismo? Será que, na verdade, o assistencialismo, é isso que eu queria colocar, ele parte somente do dinheiro? Porque o que eu tenho visto são muitas pessoas utilizando o dinheiro do Bolsa Família, por exemplo, eu não estou dizendo todos, entendam, mas muitos utilizando esse dinheiro, dependentes dele, mas utilizando para drogas, para bebida e outras coisas acessórias. Será que o governo não deveria ofertar, começar a pensar em café, almoço e janta, em propiciar cursos e reinserir essas pessoas no mercado de trabalho? Por exemplo, o estado que eu moro, Pernambuco, recentemente eu vi, algumas pessoas até criticaram, mas o polo de fruticultura, que é o maior polo de fruticultura irrigada do país, Petrolina, aquele polo, o Vale do São Francisco, né? Petrolina, Juazeiro. Petrolina é o maior produtor de manga do país, um dos grandes produtores também de uva, tem 2 safras anuais. Está faltando pessoas para trabalhar na colheita da uva. O Piauí está faltando pessoas para trabalhar na colheita do caju. Entendem? Como é que o negócio... você já vê também dificuldades de mão de obra. Aí muitas pessoas falam, mas a remuneração é baixa e tal. Eu não quero entrar nesse detalhe, porque aí tem cada nuance. Mas, na verdade, o governo está cada vez mais deixando as pessoas dependentes, né? A capacidade de filtrar as pessoas que realmente necessitam e precisam, que eu acho correto. E aí a mola motriz que é a mão de obra, a qualidade da mão de obra, ela vai cada vez mais se deteriorando. São essas coisas que nós precisamos refletir. Mas nenhum governo toca por quê? Porque dá voto. Porque tocar nisso, muita gente já conta nisso como dependência. Novamente eu reitero, não quero atacar, julgar o que é certo e o que é errado, mas são coisas que nós precisamos ponderar. E outro fator também que eu vou colocar é a corrupção exacerbada, né? Agora com os jogos digitais, a lavagem de dinheiro, youtuber para tudo quanto é lado, eu não estou dizendo todos, prestem atenção, porque para não ser mal interpretado, mas dinheiro para lá, dinheiro para cá, sorteio disso, sorteio daquilo. E a nossa capacidade fiscalizatória do Ministério Público, das polícias investigativas, como é que está? Como é que está o investimento nisso? O crime organizado. Então, é dinheiro que vai pelo ralo. Isso complica a vida das pessoas. Eu sei de capitais aí, posso dar... Não vou dar exemplos aqui, mas assim, capitais próximas aqui, que o boom imobiliário ele está sendo... como é que eu posso dizer? Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, mas alimentado por meio da lavagem de dinheiro, alimentado por meio do crime organizado. Então, essas pessoas precisam lavar o dinheiro, precisam tornar o dinheiro ilícito, lícito. Então, investem e tal. E a pessoa, o brasileiro médio, o custo de vida para ele naquela região cada vez mais aumenta, eles são expulsos daquela localidade. Eu tenho certeza que em outros locais do país também. Entende? Desse modo, eu quero que você dê a sua opinião, comente, compartilhe esse vídeo. É uma reflexão necessária.
comecei no assunto do Pix, mas é uma reflexão necessária porque outras coisas nós vemos que nos deixa tristes, mas a esperança nunca pode morrer, porque nós podemos fazer o nosso papel individual enquanto cidadãos. Até logo.